O Atlântico Norte, com suas águas gélidas e profundezas impenetráveis, guardou por décadas um segredo sombrio. Lá, a mais de 300 metros de profundidade, jazia o que restava do HMHS Britannic, o navio irmão do Titanic, transformado em hospital durante a Primeira Guerra Mundial e tragicamente afundado em 1916. No entanto, a descoberta recente que ecoou pelo mundo não se referia ao já conhecido Britannic, mas sim a um outro navio hospital, este da Segunda Guerra Mundial, cuja história permanecerá esquecida no abismo. Durante anos, a existência desse navio hospital perdido era uma lenda sussurrada entre historiadores navais e pescadores locais. Imprecisas anotações em arquivos de guerra mencionavam um navio da Marinha Mercante requisitado e adaptado para transportar feridos, mas sua identificação e destino exato permaneciam um mistério. A vastidão do Oceano Atlântico parecia conspirar para esconder seus restos mortais. A reviravolta veio com o desenvolvimento de novas tecnologias de exploração submarina. Veículos operados remotamente ROVs equipados com sonares de alta precisão e câmeras de altíssima resolução começaram a vasculhar sistematicamente áreas previamente consideradas inacessíveis. A busca era árdua e demorada, exigindo paciência e persistência, mas a esperança de desvendar um pedaço perdido da história alimentava a equipe. Foi durante uma dessas missões de exploração, a cerca de 200 milhas da costa da Irlanda, que os sonares detectaram uma anomalia no leito oceânico. Uma grande massa metálica, diferente das formações rochosas circundantes, repousava silenciosamente no escuro. A excitação tomou conta da equipe a bordo do navio de pesquisa. Poderia ser o tão procurado navio hospital? As primeiras imagens transmitidas pelas câmeras do ROV confirmaram as suspeitas. A silhueta imponente de um navio, nitidamente danificada pelo tempo e pela pressão da água, começava a se revelar. A identificação formal veio com a leitura de uma placa parcialmente corroída, onde ainda se podia discernir o nome, St. Helena. O St. Helena havia sido um cargueiro de passageiros construído na década de 1930 e posteriormente requisitado pela Marinha Britânica para servir como navio hospital. Durante os turbulentos anos da Segunda Guerra Mundial, ele navegou pelos mares revoltos do Atlântico, do Mediterrâneo e do Ártico, resgatando e transportando milhares de soldados feridos em combate. Sua história, repleta de bravura e serviço humanitário, foi abruptamente interrompida em 1942. Enquanto navegava em comboio, o St. Helena foi torpedeado por um submarino alemão. A embarcação afundou rapidamente, levando consigo centenas de vidas. A tragédia foi particularmente dolorosa porque navios hospitais, de acordo com as convenções de Genebra, deveriam estar protegidos de ataques. No entanto, a guerra ignorava tais convenções, e o St. Helena se tornou mais uma vítima da brutalidade do conflito. A notícia da descoberta do St. Helena se espalhou rapidamente pelo mundo, gerando ondas de comoção e interesse. Para muitos, o navio representava um símbolo da coragem e do sofrimento daqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Para as famílias dos que estavam a bordo, era uma oportunidade tardia de encontrar um pouco de paz e closure. As imagens e vídeos capturados pelo ROV revelaram um cenário impressionante e perturbador. O casco do navio estava em grande parte preservado, embora coberto por uma espessa camada de sedimentos e vida marinha. As câmeras exploraram as entranhas da embarcação, revelando corredores escuros, salas de cirurgia improvisadas e enfermarias silenciosas. O que realmente impressionou a equipe de exploração foi a presença de objetos pessoais espalhados por todo o navio. Botas de combate, capacetes amassados, cartas manuscritas, fotografias desbotadas e até mesmo brinquedos de madeira, vestígios de vidas interrompidas pela guerra. Cada objeto contava uma história silenciosa, evocando a memória dos homens e mulheres que serviram a bordo do St. Helena. Em uma das enfermarias, os exploradores encontraram uma mesa de cabeceira com um livro aberto. As páginas, descoloridas pela água salgada, revelavam poemas de guerra e orações. Em outra cabine, encontraram um diário, quase completamente legível, mas com algumas palavras ainda discerníveis: saudade da família, esperança de voltar para casa, medo da morte. Emoções humanas congeladas no tempo. A descoberta do St. Helena não era um feito científico e tecnológico, mas também um evento histórico e emocional. Era um lembrete da fragilidade da vida humana e da importância de preservar a memória daqueles que sacrificaram tudo em nome da liberdade.
Especialistas em história naval, arqueólogos e conservadores foram consultados para determinar a melhor forma de lidar com o naufrágio. A recuperação dos objetos pessoais era uma prioridade, mas era preciso fazê-lo com extrema cautela para evitar danos adicionais. A equipe de exploração se preparava para uma nova fase da missão, a meticulosa tarefa de documentar, coletar e preservar o legado do Saint Helena. A equipe se concentrou inicialmente nas áreas mais acessíveis do navio, mapeando cada compartimento e catalogando os artefatos encontrados. Fotógrafos e cinegrafistas registraram cada detalhe, criando um arquivo visual abrangente do naufrágio. A atmosfera a bordo do navio de pesquisa era de solenidade e respeito. Todos se sentiam como guardiões de uma história sagrada. Os primeiros objetos recuperados foram embalados com cuidado e enviados para laboratórios de conservação, onde seriam submetidos a processos de limpeza e estabilização. Cada artefato era acompanhado de um relatório detalhado, descrevendo sua localização exata no navio, seu estado de conservação e qualquer informação relevante sobre sua possível origem. O trabalho era meticuloso e demorado, mas recompensador. A cada objeto restaurado, uma nova peça do quebra-cabeça da história do Saint Helena era revelada. Os especialistas esperavam que, ao reunir todas as peças, pudessem contar a história completa do navio e de seus passageiros. À medida que os equipamentos de exploração avançam sobre o casco enferrujado do navio hospital afundado, uma imagem impressionante do passado começa a emergir do fundo do mar. Cada detalhe revela um fragmento da vida a bordo: uniformes desgastados, botas abandonadas, cartas amareladas pelo tempo e utensílios médicos que outrora salvaram vidas em meio ao caos da guerra. A profundidade do mergulho, combinada com a tecnologia de sonar e câmeras de alta resolução, permite que historiadores e arqueólogos marinhos mapeiem o navio com precisão quase cirúrgica, reconstruindo mentalmente cada corredor e enfermaria. A descoberta de objetos pessoais é particularmente comovente. Um estojo de fotos com imagens de famílias, pequenos bilhetes manuscritos e anotações de soldados que jamais retornaram ao lar criam uma ponte direta entre o presente e o passado. Esses itens não são relíquias materiais, são testemunhos silenciosos da rotina, do medo e da esperança daqueles que enfrentaram o conflito, oferecendo uma dimensão profundamente humana à história da Segunda Guerra Mundial. Entre os achados, destaca-se um conjunto de equipamentos médicos, incluindo seringas, instrumentos cirúrgicos e frascos de medicamentos, ainda organizados em gavetas metálicas. Estes itens mostram como a tripulação do navio hospital se esforçava para tratar feridos em condições extremamente desafiadoras, muitas vezes improvisando diante da escassez de recursos e da urgência dos ferimentos de guerra. Um dos casos mais emblemáticos documentados durante a exploração envolve um diário médico encontrado intacto, com anotações detalhadas sobre pacientes e procedimentos, revelando a dedicação e a humanidade da equipe a bordo. A análise dos objetos também permitiu identificar aspectos logísticos da época. Uniformes de diferentes origens, rótulos de medicamentos importados e equipamentos fabricados em países aliados indicam um complexo sistema de suprimentos que mantinha os navios hospital funcionando. Além disso, a disposição de equipamentos e o estado de conservação das enfermarias sugerem métodos de organização e higienização que, para o contexto da Segunda Guerra, eram extremamente avançados, revelando a importância estratégica desses navios na proteção de tropas feridas. A pesquisa arqueológica subaquática sobre o navio hospital também trouxe à tona histórias de resiliência e tragédia. Relatos de sobreviventes mencionam operações de salvamento realizadas sob bombardeios e ataques de submarinos inimigos, mostrando que, mesmo com a missão pacífica de salvar vidas, os navios hospital não estavam imunes aos horrores da guerra. Um exemplo notável é o registro de um ataque próximo a um hospital flutuante no Atlântico, onde a tripulação conseguiu resgatar dezenas de soldados antes que o navio fosse danificado, evidenciando coragem e disciplina excepcionais. Além da dimensão histórica, a descoberta levanta questões sobre preservação e memória. Os pesquisadores enfrentam o desafio de conservar itens extremamente sensíveis, que há décadas ficaram submersos em água salgada. Técnicas avançadas de dessalinização e estabilização química são aplicadas para garantir que o legado material não se perca, permitindo que museus e instituições científicas compartilhem esses achados com o público de forma educativa e respeitosa. O estudo do navio hospital também influencia a compreensão moderna da medicina de guerra. Os documentos e equipamentos recuperados servem como referência para comparações com protocolos atuais,
mostrando como a experiência adquirida durante conflitos passados contribuiu para o desenvolvimento de procedimentos médicos de emergência e tratamento de feridos em cenários críticos. Esse legado científico é uma ponte entre o passado e o presente, destacando como a história pode inspirar avanços significativos na proteção da vida humana. A exploração detalhada revelou ainda compartimentos pouco conhecidos do navio, incluindo áreas de lazer e convívio da tripulação, onde cartas eram escritas e fotografias trocadas. Esses espaços humanizam os relatos de guerra, mostrando que, mesmo em meio ao caos, havia tentativas de manter uma rotina, um senso de normalidade e esperança. Entre os achados, livros, jogos de tabuleiro e pequenos objetos de entretenimento foram preservados, oferecendo uma visão completa da vida cotidiana a bordo. Estudos forenses aplicados aos restos do navio permitiram reconstruir parcialmente a trajetória do naufrágio. Fragmentos de casco, padrões de dano e distribuição de objetos ajudam a entender as circunstâncias do afundamento, seja por torpedo inimigo, mina marítima ou acidente estrutural. Esse trabalho meticuloso não só esclarece eventos históricos, mas também reforça a importância de documentar cada detalhe, pois cada fragmento contribui para a narrativa completa da tragédia. A análise de cartas e pertences pessoais trouxe histórias emocionantes de soldados que mantinham contato com entes queridos mesmo em condições adversas. Um exemplo tocante é de uma carta encontrada em uma gaveta de ferro, escrita por um médico à sua esposa, descrevendo com delicadeza as dificuldades e pequenas alegrias do cotidiano no navio-hospital. Esses vestígios emocionais criam uma conexão direta entre o público contemporâneo e os protagonistas anônimos da história, tornando a exploração arqueológica uma experiência profundamente humana. O achado também levantou discussões sobre proteção legal e ética de navios de guerra submersos. A legislação internacional sobre patrimônios subaquáticos exige que locais como este sejam tratados como memoriais, evitando saques e garantindo a preservação de relíquias para futuras gerações. A cooperação entre governos, instituições científicas e organizações de patrimônio histórico é fundamental para assegurar que descobertas tão sensíveis sejam preservadas e estudadas com respeito. O uso de tecnologia de ponta é outro ponto central da exploração. Robôs submarinos equipados com braços manipuladores e sensores de última geração permitem movimentar objetos sem causar danos, enquanto scanners 3D reproduzem o navio em detalhes, possibilitando a criação de modelos virtuais. Essas ferramentas não ampliam o alcance das pesquisas, mas também democratizam o acesso à história, permitindo que estudantes e interessados explorem o navio virtualmente, mesmo sem estar no fundo do oceano. Entre os achados mais singulares, destacam-se itens de uso pessoal que contam histórias silenciosas, um par de óculos com armação torta, um relógio parado na hora do naufrágio e pequenas medalhas de identificação. Cada objeto é um fragmento de memória, lembrando que, por trás de cada missão médica, havia indivíduos com vidas, sonhos e famílias, reforçando a dimensão humana da tragédia. O resgate de memórias através da arqueologia subaquática também se estende ao estudo das técnicas de construção naval da época. Observando a disposição das enfermarias, compartimentos de suprimentos e áreas de proteção, engenheiros navais contemporâneos podem entender práticas de design que equilibravam funcionalidade, resistência e segurança em um contexto de guerra, gerando insights valiosos para a história da engenharia militar. Histórias de heroísmo emergem naturalmente dessa exploração. Relatos da tripulação sobre atos de bravura, salvando vidas sob fogo inimigo ou arriscando-se para recuperar colegas feridos, são corroborados pelos objetos encontrados, que confirmam o esforço extremo e a coragem diária daqueles que serviam nos navios hospital. Esses exemplos se tornam narrativas inspiradoras, mostrando que, mesmo em tempos de conflito, há espaço para compaixão e coragem. Além disso, a análise científica dos materiais recuperados revelou efeitos do ambiente marinho sobre metais, tecidos e papel, fornecendo informações cruciais para o desenvolvimento de métodos de conservação de objetos históricos submersos. Esses estudos contribuem não para preservar o navio hospital, mas também para a proteção de outros patrimônios arqueológicos subaquáticos ao redor do mundo. A dimensão cultural do achado também não pode ser ignorada. O navio hospital funciona como um memorial flutuante, lembrando sacrifícios feitos por aqueles que não voltaram para casa. Instituições educativas e museus têm usado os achados para criar exposições interativas, aproximando o público de uma época marcada pelo sofrimento, mas também pela resiliência e solidariedade humanas. Em paralelo, a exploração estimulou colaborações internacionais,
reunindo arqueólogos, historiadores, engenheiros e conservadores de diferentes países. O compartilhamento de conhecimentos e técnicas permite que o estudo do navio hospital seja mais abrangente, garantindo que a história documentada seja precisa, contextualizada e respeitosa com as memórias envolvidas. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para não perder nenhum mergulho fascinante na história e nos segredos submersos da Segunda Guerra. Descubra como cada descoberta nos conecta com vidas passadas e com histórias que merecem ser contadas, preservadas e lembradas. O impacto de encontrar um navio hospital intacto é imensurável. Ele não revela fatos históricos, mas também desperta empatia e compreensão sobre o custo humano da guerra. Cada objeto, cada carta e cada equipamento recuperado é um elo entre o presente e o passado, lembrando-nos que a história não se resume a datas e batalhas, mas às vidas daqueles que viveram e lutaram. Ao documentar o navio e seus segredos, arqueólogos e historiadores criam uma narrativa que transcende o tempo, oferecendo ao mundo um retrato vívido da coragem, do sofrimento e da humanidade em meio à guerra. A exploração do fundo do mar, portanto, não é uma jornada científica, mas também uma homenagem silenciosa aos que deram tudo para salvar vidas e proteger os outros. Este navio hospital, adormecido há décadas sob toneladas de água e sedimentos, ressurge como testemunho da história e da resiliência humana. A preservação e estudo de cada fragmento permitem que novas gerações aprendam sobre os horrores da guerra e, ao mesmo tempo, sobre a capacidade de coragem, compaixão e solidariedade em tempos extremos. A conexão emocional proporcionada pelos objetos pessoais encontrados é incomparável. Não se trata de arqueologia ou história, mas de uma narrativa que toca diretamente o coração, mostrando que, mesmo em tempos de conflito, pequenas lembranças de humanidade permanecem intactas. Enquanto os pesquisadores continuam a mapear o navio e documentar cada descoberta, o mundo assiste com fascínio e respeito. Cada mergulho traz novas revelações, e cada fotografia ou digitalização 3D transforma o que estava perdido em conhecimento compartilhável, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, tenha acesso a fragmentos dessa história incrível. A interdisciplinaridade do projeto é outro ponto que merece destaque. Engenheiros navais, historiadores militares, conservadores e biólogos marinhos trabalham juntos para garantir que cada detalhe seja analisado com precisão científica, enquanto os contextos histórico e humano não se percam, mostrando que a ciência e a história caminham lado a lado. O navio hospital também nos ensina sobre logística e inovação em tempos de guerra. A distribuição de suprimentos, os compartimentos de armazenamento e os sistemas de triagem médica revelam uma organização complexa, que permitia tratar dezenas de feridos ao mesmo tempo, muitas vezes sob condições extremas, algo que impressiona até especialistas modernos. A descoberta de fotografias e registros visuais adiciona outra camada à narrativa. Imagens de soldados sorrindo em momentos de descanso, médicos concentrados em procedimentos e pacientes recebendo cuidados mostram um lado humano que muitas vezes é esquecido em relatos de guerra, humanizando o conflito e dando voz aos que foram silenciados pelo tempo. Cada mergulho no local do naufrágio é uma mistura de aventura, ciência e história viva. As câmeras subaquáticas capturam detalhes que desafiam a percepção, mostrando corredores escuros, objetos dispersos pelo fundo do mar e marcas do tempo que, paradoxalmente, preservam a memória de forma única. A emoção de descobrir cartas pessoais, diários e objetos de uso cotidiano não pode ser subestimada. Esses vestígios íntimos tornam-se portais para o passado, permitindo que pesquisadores e o público conectem-se diretamente com as experiências de indivíduos que enfrentaram a guerra com coragem e humanidade. O estudo das técnicas de conservação usadas para proteger esses artefatos abre novas perspectivas para museus e coleções em todo o mundo. Técnicas avançadas de dessalinização, controle de temperatura e preservação química garantem que essas memórias não se percam, possibilitando que futuras gerações aprendam com os legados materiais do conflito. O navio hospital também nos ensina sobre ética e responsabilidade no tratamento de patrimônios históricos. Cada item recuperado deve ser estudado, preservado e interpretado com respeito, evitando exploração comercial e garantindo que a história seja transmitida de maneira fiel e sensível às memórias das pessoas envolvidas. Ao analisar a disposição do navio, pesquisadores podem entender a evolução das estratégias médicas em ambientes de guerra.
A forma como enfermarias, salas de cirurgia e áreas de triagem foram projetadas revela avanços significativos em logística médica, higiene e organização, refletindo a busca incessante pela preservação da vida humana em condições extremas. A história do navio-hospital é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao conflito, atos de compaixão e coragem florescem. Cada objeto, carta e diário recuperado é um testemunho silencioso dessas ações, mostrando que a humanidade sempre encontra maneiras de persistir, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A exploração também reforça a importância de contar histórias detalhadas e precisas. A documentação rigorosa de cada descoberta garante que a narrativa seja confiável, permitindo que historiadores e o público compreendam não os eventos, mas também o contexto emocional e humano que permeou cada momento a bordo. O impacto do projeto transcende a arqueologia. Ele inspira arte, literatura, documentários e projetos educativos, transformando o conhecimento científico em experiências culturais e emocionais que envolvem um público amplo e diversificado, aproximando as pessoas da história de forma viva e significativa. Ao final, a descoberta do navio-hospital é mais do que um feito arqueológico, é um ato de memória, um resgate de vozes silenciadas pelo tempo e pelo oceano. Cada detalhe preservado, cada objeto documentado, cada história revelada contribui para manter viva a lembrança de vidas que lutaram para salvar outras, lembrando-nos da fragilidade e da força humanas. Em última análise, o navio-hospital afundado é um testemunho eterno de coragem, sacrifício e resiliência. Ele nos conecta ao passado de maneira visceral e profunda, lembrando que a história não é feita de datas e batalhas, mas das vidas, emoções e experiências daqueles que viveram e transformaram o mundo, mesmo nos momentos mais sombrios. Este achado nos ensina que, mesmo sob as águas mais escuras, a memória e a história permanecem intactas, prontas para emergir e tocar gerações futuras, oferecendo não conhecimento, mas também inspiração, empatia e um profundo respeito pelo que significa ser humano.